Então, pessoal, como eu estava falando, então lá nas duas páginas, né, eu vou tentar socializar para vocês verem. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, ó, eu estou aqui na geografia. Então, geografia, guia de aprendizagem terceiro bimestre. Então, se eu abrir aqui, ó, acompanhe por esse documento o roteiro de estudo do bimestre. Nele você encontra justificativo dos estudos, os conteúdos e as habilidades a serem desenvolvidas. Isso aqui, ó, alguém já entrou. Ele não é uma atividade, ele é um roteiro de acompanhamento das atividades que serão propostas. Quando for atividade, tem esse númerozinho, ó, geografia 1. Aqui sim, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a ficha de exercício, no caso aqui vai ser trabalhado principalmente a distinção dos conceitos de raça e etnia. Nós temos uma imagem, um PowerPoint curto, na verdade um JPG bem curto, sobre raça e etnia, os seus vínculos biológicos e culturais, e uma palestra com Kamengele Munanga, que ele fala em 5 minutinhos as distinções, essas ideias ligadas aos elementos representativos das matrizes brasileiras e do conceito raça e etnia. Bem, aí você tem aqui ainda na página de geografia, você tem um leiturando, que é uma leitura, atividade complementar ao tema, né? Você vai fazer uma leitura das questões relacionadas a essas ideias principais do... Professor, Pois não. você poderia, tipo assim, na atividade, quando você passa filosofia, é uma sugestão, sabe? Tipo, se o senhor não poderia passar menos texto pra gente, eu acho meio difícil. Eu posso tentar diminuir o texto, mas assim, eu não tenho outro material que não seja texto, a leitura, né? Posso diminuir o tamanho. Você poderia até passar o texto, sabe, professor? Mas, tipo, em vez de você colocar síntese, você colocar perguntas, sabe? Pode ser, ué. Vamos fazer uma experiência na semana que vem. Porque síntese é meio ruim, eu acho. Vocês vão trabalhar muito com isso, né? Quem for para a vida acadêmica, etc., ideia central do texto. Mas vamos fazer essa experiência de tentar responder os textos através de questões. E, num segundo momento, através das questões que ajudam a compreender o texto, fazer uma inserção com outro tema. Vou acolher essa sugestão, sim, e tentar propor na próxima semana. Tá bom? Professor, Valeu. na atividade de filosofia, não tem um artigo. Está escrito leitura do artigo, humilhação social, análise de uma experiência de desigualdade social. Pois é um artigo bem curtinho, a história de um senhor pedreiro e tal. Eu esqueci de colocar lá. Aí alguém já tinha me lembrado e eu acabei ainda não colocando. Eu agradeço. Então eu vou colocar hoje. Mas fique tranquilo. Em relação à data da entrega, você sabe que é proforme. Depois a gente consegue ainda acolher a atividade numa outra situação. Então, em filosofia, a proposta vai ser uma atividade complementar. Em geografia, somente uma leitura. Né? Então, não tem que fazer nada além da leitura. Então, precisa desenvolver a competência leitora e, obviamente, a compreensão textual. E os temas vão estar todos amarrados. Tudo voltado para a compreensão de raça e etnia e as suas decorrências em relação, num primeiro momento, às matrizes biológicas e econômicas, culturais do povo brasileiro, da formação do povo brasileiro. A mesma coisa, então, obrigado pela dica. Então,
Mesma coisa que em filosofia, vocês acompanham aí, ó. Guia de aprendizagem, é só um roteiro de estudo, não se trata de uma atividade, né? O líder de sala, quando está presencialmente, ele sempre acompanha, junto com o professor, o que foi dado, o roteiro, que, de certa forma, é um convite para preparar a aula. Aí vem a atividade, né? Tem a ficha, tem uma imagem sobre a invisibilidade social, um vídeo curto de 5 minutos sobre a invisibilidade social. Aí está faltando, então, o artigo para leitura que está dentro da ficha. Aqui sim vocês vão encontrar uma proposta de... Eu estou abrindo aqui. Né? Quando eu peço assim, pessoal, a ideia central do texto é o que você entendeu, entendeu? Por exemplo, estão falando aqui de marginalidade, a marginalidade, no sentido aqui, é pôr à margem um grupo de pessoas. A marginalidade, ela acontece dentro do ponto de vista filosófico, geopolítico, na sociedade, quando as pessoas, algumas, elas, por vários critérios, questões sociais, econômicas, de prestígio, de honra, de nome, elas são sempre aquelas que ditam, estão incluídas dentro de um contexto de participatividade, e outros são, olha assim, na segunda frase, outros são extremamente excluídos. E por que são excluídos da ordem social? São excluídos porque são tratados como uma massa amorfa, ou seja, sem importância, sem utilidade. Então, assim, o texto vai gerar essa concepção que nós estamos tentando, nesse primeiro momento, trabalhar com 3 ideias. Primeiro, a humilhação. Humilhação é quando, num contexto social, alguém se vê maior ou mais importante que os outros. Né? Do ponto de vista filosófico, todos nós, diante da legalidade da lei, dos princípios pétreos e do invólucro que envolve a Constituição, por exemplo, nos seus artigos iniciais, todos nós possuímos uma similaridade isonômica, ou seja, o que eu quero dizer, todos somos iguais perante a lei. Não existe diferença entre a pessoa branca, a pessoa negra, a pessoa rica, a pessoa pobre, entre o homem e a mulher, entre o religioso e o ateu, entre a pessoa que participa de partido político e não, entre um juiz ou um desembargador e um guarda municipal, não é? Entre alguém que tem notório conhecimento, fala, desenvolve, entre o professor e o aluno, entre o esposo e a esposa, enfim, qualquer dualidade que eu possa citar aqui, a lei ela nos remete a um princípio de igualdade, de cidadania. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Se vocês acompanharem, né, tá um pouco diminuído, mas há uma frase para a gente pensar: o excluído é invisível, está no âmbito do que não é inscrito ou representável. Então, esse princípio da exclusão das pessoas que não são enxergadas, elas não têm essa possibilidade de ser visibilizadas. Por quê? Porque algum sistema, e sistema perverso, porque nenhum sistema vai excluir as pessoas, a não ser que ele seja perverso, a não ser que ele tenha essa intenção de colocar em postura de invisibilidade a pessoa. Tudo bem? Então, assim, qual que é a principal ideia desse texto? A marginalização. Por que algumas pessoas são postas à margem? Porque algumas pessoas são tiradas de dentro do rol da sociedade. Elas não se sentem, elas não têm um sentimento de pertencimento à sociedade. Por si só, elas se consideram fora, né, excluídas do discurso, da importância. Né? Eu não sei se vocês já fizeram a experiência
de se colocar no meio de algum grupo que tem uma certa notoriedade ou algum poder dentro de um grupo A, B ou C social, seja mesmo dentro de uma situação religiosa. Vamos pegar este exemplo, né? Então, um grupo religioso que tem um pouco mais de liderança. Quando você adentra esse grupo, como você se sente? Como algumas pessoas se sentem? Elas se sentem participantes desse grupo? Elas se sentem inferiorizadas? Ou, pior, mesmo dentro de um grupo religioso, elas se sentem marginalizadas? Não, eu não sou, eu não sei falar, eu sou alguém, né? Nem o papel de coadjuvante a pessoa consegue exercer. E isso vai acontecer decorrente, uma consequência, ou frequentemente, em outros grupos sociais. Então, nós estamos num meio político, onde tem pessoas ligadas a cargos públicos ou a cargos, mesmo que por determinado tempo, políticos. A gente se sente. Por que a gente se sente inferior a essas pessoas? Qual é a lógica que baseia, fundamenta essa inferioridade? Então, essa inferioridade, ela é ideológica, ela é criada, né? É aquilo que alguns teóricos, né, mesmo de uma maneira muito pejorativa, usam como o complexo do vira-lata, né? Como se nós não tivéssemos importância por não termos cargos A, B ou C, ou não sermos da família A, B ou C, né? Alguma pessoa, certa vez, né, uma pessoa narrou para mim, mesmo já com o diploma e a residência, ou seja, todos os pré-requisitos para o exercício da medicina, alguém lhe disse: você não tem nome de médico. Como se, porque o nome significa que o teu pai, o teu avô foi médico e você está seguindo uma certa tradição, o que é louvável, mas não significa que alguém cujo pai e mãe não foram da área de medicina não possa se tornar, porque ela descobriu que o projeto de vida dela era ser médico e ela se esforçou, ou pela via pública ou pela via particular, ela se torna médica. Mas o sobrenome dela não é um sobrenome pesado, não é? É tipo a ideologia dos quatrocentões de São Paulo, né, que era muito comentado nos anos 80, 90 e no século passado, nomes famosos, nomes que tinham peso, né, que, de certa forma, ampliavam uma certa notoriedade. Hoje a televisão fala um pouco, a mídia apresenta, na rede social também acontece, essa última discussão, uma discussão, vamos chamar assim, pertinente, porque diz respeito a uma certa situação política do país, quando o termo que a mídia usa é a socialite, ou seja, tudo bem? Quando uma socialite, então quando você usa essa expressão, é como se essa pessoa tivesse em algum patamar de notoriedade em distinção a outros que não têm. O grande problema que a filosofia está apresentando nesse terceiro bimestre são 3 conceitos amarrados. A questão da humilhação, quando alguém, por certa função, papel social, faz um demérito a outra pessoa, e isso gera marginalização, né, colocar à margem, colocar para escanteio, né, deixar de lado, não dar importância, não ouvir, não valorizar. Então, todos esses verbos, eles estão agregados a um processo de exclusão, né? E esse processo de exclusão, ele é um processo perverso, como dizia no início da nossa aula. No segundo momento, a gente quer falar também um pouco dos idosos, né? A filosofia, ela adentra com o exemplo dos primeiros invisíveis sociais. Então, toda a construção da invisibilidade, ela acontece através de uma ideologia da utilidade.
Então, vocês lembram que no bimestre passado, quando a gente estava estudando o conceito de utilidade, de individualidade, a gente topou com o Stuart Mill. E o Stuart Mill, ele vai beber das fontes, né, de uma certa interpretação do liberalismo britânico, onde, nos Estados Unidos, se tornou uma filosofia pragmática. O que significa isso? Significa que você é tanto quanto melhor para a sociedade, tanto quanto você for útil para a sociedade. Inclusive, o Stuart Mill, se vocês lembram, ele dizia que a dimensão de utilidade de uma pessoa está em decorrência da sua capacidade de ser útil a tantos quantos mais pessoas, situações da comunidade social. Então, no reverso dessa ideia da utilidade, né, para uma sociedade meritocrática, capitalista, sempre foi assim, né? Nós não somos pilhas, né? Então, e quem está dentro? Quem é que está dentro? Do ponto de vista, nessa linha que eu estou refletindo, seriam as pessoas de notoriedade pragmática. O que significa dizer isso? Né? Quem está dentro do esquema são as pessoas úteis. Mas existe também uma sua divisão da utilidade. Existem aqueles que apregoam, ou seja, eles remetem utilidade para nós, para vocês, para todas as pessoas consideradas úteis, e elas determinam, dentro desse contexto de utilidade, os que fazem certos tipos de serviço, que são benefícios, né? A gente viu isso na pandemia. Só vai trabalhar ou só vai poder estar em situação de exercício, né, de trabalho, os trabalhos somente essenciais. Quem determina o trabalho essencial? Quem determina? É interessante, porque foi feito um estudo nos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos é o país com maior contágio. É o país com maior contágio porque foi é o país ainda que mais testa. O país que mais testa são os Estados Unidos. Mas eles estão, eu acho que já passaram a casa dos 2 milhões, nós também já passamos, mas eles estão na casa dos 3, 4 milhões de infectados. Eu preciso atualizar esses dados, que eu não tenho acompanhado mais, eu estou especificamente acompanhando o Brasil. Mas eles estão na ponta de lança da infecção, né? Exatamente porque testam, exatamente porque demoraram, né, sobretudo Nova York, para fazer um lockdown, para fazer um fechamento, para fazer uma política de isolamento social, como foi feito em outros países que tiveram muita infecção, mas foram contidas exatamente pelo isolamento das pessoas. Mas uma pesquisa feita com os que estavam no ditos trabalhos essenciais demonstrou que os que estavam circulando próximo ao vírus tiveram menos contágio dos que estavam confinados. E isso está fazendo acontecer congressos conspiratórios, obviamente, na Europa, né? Inclusive a Alemanha algum grupo da Alemanha está se revoltando contra essa parada que fez com que quebrassem a economia, os PIBs, etc., em todo o planeta, né? Um território humano, né? Então, quem está dentro é aqueles que, primeiro, tem o grupo que atualiza a sua utilidade. E existem utilidades essenciais, tem as utilidades necessárias, tem as utilidades supérfluas. Exatamente. Então, assim, o idoso é produtivo? Então, a resposta seria, no primeiro momento, que essa ideologia do pragmatismo diz que você tira uma pessoa útil, produtiva, para cuidar de uma pessoa, entre aspas, inútil, que está adoecendo.
né? Até grupos mais progressistas ou mais radicais são a favor, por exemplo, da eutanásia, né? Se a pessoa idosa que começa não só pela idade, mas a perder a sua consciência, a adquirir uma doença como o Parkinson, como o esquecimento, o estado vegetativo, a sugestão é que se aplique algum tipo de droga e a pessoa parta, porque isso produziria mais produtividade para um grupo enorme que poderia cuidar de alguém mais útil e que não geraria para a sociedade tantos transtornos, né? Então, há quem defenda isso pelo mundo afora, né? Que seria o processo da distanásia, né? Que nós vamos estudar no 4º bimestre, que seria a aceleração da morte, né? Isso seria considerado um homicídio? Não. Né? Primeiro, se a pessoa deixar em vida, que ela, se caso acontecesse dela entrar em Ai, que é a Camila. Oi. Olha, esse é o arroz e feijão dela, essa batatinha frita e essa é a batata. Tá bom. Muito linda. Se tem aula, a Camila vem, vocês sabem disso, né? Então, voltando ao raciocínio, se a gente se concentrar somente nas pessoas que, de uma forma geral, atribuem utilidade a outras, a gente vai também encontrar uma linha. Ela é tênue, ela não é uma linha descarada, né? Mas ela acontece entre os úteis e os que estão dentro e os que estão fora, marginalizados, ou, como vocês vão escutar no vídeo, vão ver na imagem, vão ler no texto, a invisibilidade social. As pessoas que não são enxergadas. Já andou para a cidade e percebeu, por exemplo, sentada à calçada, alguma mãe com uma criança? Quantas pessoas conseguem enxergar essa situação social? Né? Foi engraçado. Esses dias, né? Então, Evelyn, geralmente de sábado acontece mais, né? Você sentar ali, passar próximo, ou falar, perguntar, por exemplo, né? A senhora está com fome? Né? Geralmente a criança está um certo friozinho, a criança não está bem agasalhada. Ela diz sim, né? A senhora aceita aí alguma coisa para comer? Aí você dá, né? Você dá um suco para a criança, você olha, né? Aí você tenta... Que geralmente as pessoas, elas partem do princípio que o outro está numa atitude de salafrarice, né? Primeiro, assim, por que fez filho se você não tem condição de cuidar? A primeira ideologia que ajuda na marginalização, na invisibilidade, né? Não é bem por aí só, né? Claro que tem todo um discurso de paternidade, maternidade responsável, etc., mas isso não é um sistêmico, né? Não é uma coisa que está na educação, sobretudo na educação brasileira. Segundo, presto. Segundo, obrigada, porque eu quero gravar um vídeo. Segundo, quem consegue enxergar, às vezes, essas pessoas que são ditas invisíveis sociais, elas precisam de uma sensibilidade para você quebrar, e está presente também na temática do nosso encontro, o preconceito, né? O preconceito não está sendo um subterfúgio, uma utilização daquela mulher com aquela criança para conseguir angariar algum fundo, algum dinheiro para sustentar aquela semana, onde ela mora, o que ela tem, o que ela não tem, se ela tem alguém para ajudar, enfim. Essas pessoas, num quadrante próximo da nossa realidade,
elas são, obviamente, o grupo chamado de invisíveis sociais. E isso é muito sério, né? Então, primeiro, entender o conceito de marginalização, de exclusão, né? E são tudo, segundo Zygmunt Bauman e outros autores, o Henrique Dussel, né, que é um filósofo latino-americano, ele vai dizer que isso é uma estrutura de desigualdade que gera a marginalização. Que, né, por exemplo, o espírito neoliberal, né, sobretudo nos anos 90, quando isso apareceu com mais afronta, dizia que o pobre é pobre porque ele quer ser pobre, as oportunidades estão aí. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não adianta você somente querer sair de uma situação. Né? Adianta agora, nesse momento, não, a gente quer. Não, a gente está enfrentando uma estrutura viral que nós nem conhecemos direito ainda. Né? Com quase 8 meses de vírus, desde o seu aparecimento na China, ou mais, né? Podendo até chegar a 1 ano. Enfim, mas não adianta a gente querer. Precisa de uma cadência de procedimentos para combater esse vírus. Então, se a gente considerar que a exclusão, a marginalização, a invisibilidade, esse projeto maléfico de não enxergar pessoas, ele também acontece em forma de preconceito. Né? E por isso, agregado ao tema, vocês vão ver lá o racismo. Né? Eu estava contando uma experiência, já volto a falar de racismo, que também é estrutural no Brasil. O povo brasileiro é um povo racista, né, muito racista. E vai ficar bem claro nisso. Né? Bem, numa das idas à cidade, que a gente sempre precisa, eu não sei se a gente... já estávamos no tempo da máscara. Havia um menino com um pacotinho de bala, essas balas de goma, e oferecendo para as pessoas. Ele passou por mim. Eu ajudei ele, mas eu não peguei a bala. Como eu nunca pego bala, essas coisas na rua, é uma coisa que eu não pego. Né? Uma senhora na minha frente deu uma volta na cidade, acabei reencontrando o menino. Só que o menino era louro, tinha os olhos claros, estava bem vestido e estava com a caixinha. Né? É uma senhora na minha frente com uma criança, ele muito educado, né? Ele deveria estar sem emprego, tentando arrumar alguma coisa. Você tem que ter um sentimento de compaixão, de solidariedade e de sinceridade para ouvir a história da pessoa. Bem, você pode pensar assim, tem gente que aproveita? Tem aproveitadores também, com certeza. Mas não é esse o caso da situação. A situação que chamou a atenção foi quando ele ofereceu para a mulher a balinha e a mulher disse assim, não, quero não. E aí eu continuei andando atrás dela e ela disse assim para a menina, você acha que eu vou ajudar? Um rapaz forte, bonito, louro? Ainda que se fosse um negro, sujo? Fiquei ouvindo, continuei andando atrás dela. Então, assim, ela teve um preconceito meio que numa inversão. Quer dizer, ela criou uma ambiguidade de preconceito. Primeiro, que ela acha que uma pessoa loura, branca, bonita, ela não pode passar dificuldade, não pode pedir ajuda, não pode fazer o que um negro, às vezes maltrapilho, faz, muitas vezes, que é o que mais faz. Pode ser. Mas, na verdade, Cris, eu acho que o preconceito ele se ampliou aí. Não é tanto o inverso. Ela tem um padrão de pobre na cabeça. Padrão de humilhado, padrão de desprovido de direitos, que é o negro sujo. O termo que ela usou, maltrapilho. Ao menos se fosse um negro maltrapilho. Você está vendo? Então, a gente tem. E ensinando uma criança. Ela diz para a criança. Não ajudei porque ele era louro, ele é bonito. Você acha que ele precisa? Ao menos se fosse um negro maltrapilho. Então, ela não disse o negro velho, ela não disse... Não. Se fosse negro maltrapilho, quem sabe ela ajudaria.
Então, assim, expõe primeiro o invisível dos invisíveis, que é o negro, né? E isso, pois é. A menina tinha uns 7 anos, né? E não foi quando eu encontrei ele. Eu encontrei ele, ele ofereceu, eu tinha R$ 2, oferecia, você vai querer uma bala? Eu falei, eu não quero. Volta, e no retorno para o carro, eu encontrei ele de novo. Ele estava ali, já com outro pacote de bala, com outra caixinha, oferecendo para as pessoas e pedindo uma certa ajuda. O que aconteceu? Aí há a cena da mulher. O que mais me impressiona, né, nesse dia, eu costumo anotar na minha agenda alguns pensamentos, algumas frases de sabedoria, às vezes da Bíblia, às vezes não, algumas ideias. Aqui na minha biblioteca eu tenho algumas agendas, desde que eu comecei a usar a agenda diariamente, e vez ou outra a gente pega para ler. E a agenda desse ano tem muita coisa para ler, por conta de estar em casa, por conta da pandemia, né? E nesse dia eu escrevi exatamente, eu não fiquei impressionado de ter visto um louro do olho claro em situação vulnerável, porque eu enxerguei ele. Eu fiquei impressionado das pessoas terem não darem a oportunidade para que o outro que precisa de solidariedade seja qualquer pessoa, né? Me fez pensar muito naquela, tudo bem que é uma alegoria religiosa. Só um minuto. O que eu achei no YouTube, cara? Olha o que eu achei. É o papai. Não tem como mostrar foto? Tem que esperar. Só um minutinho, pessoal. Olha quem eu achei aqui no YouTube. Olha. Papai. Você achou? Meu Deus, quem que é esse? Opa. Vai lá. É o nosso papai? Ela grava bastante vídeo também e ela tem um canal chamado Camila Amor. Só que às vezes a gente tem que pensar um pouco para expor muito, né? Fica mais entre a família. Então, nesse dia, continuando, a anotação foi exatamente essa. Obrigado, Bianca. Vocês também são, você também, filha. Foi esse sentimento ruim que a gente às vezes adquire pelo outro, né? Em relação. Né? Ontem à noite. Professor, qual que era a alegoria religiosa? Eu fiquei curiosa agora. Alegoria do bom samaritano, né? Que é um grupo biblicamente tido como um grupo marginalizado. Eles não se davam com os judeus, com a ortodoxia judaica, e havia, obviamente, uma teoria de clãs. Então, por exemplo, quem é do meu clã? É como se cada turma da escola fosse um clã. Então, se alguém tivesse caído lá no pátio, vocês dos segundos anos, que são um clã grande, clã dos segundos anos, mas aí tem o clã do segundo A, o clã do segundo B. E aí tem alguém caído lá, mas é do terceiro ano. Você passa e olha e fala assim, eu não tenho obrigação de cuidar dessa pessoa que está caída, porque ela não faz parte da minha tribo, do meu clã. Então, é mais ou menos esse o cenário dessa alegoria, dessa parábola que Jesus conta ali no Evangelho de Lucas e de Mateus, onde passa um sacerdote, passa um levita, e quem vai ajudar o que está caído? Geralmente, ou mais comumente, a teologia diz que ele foi assaltado pelos sicários. Sica é uma espécie de uma faca, né, de um punhal, e deve ter machucado aquela pessoa que não tem identidade, e depois o samaritano ele ajuda. Como ele não tem identidade, não tem grupo fixo, ele vai e ajuda. Então a moral da história é exatamente essa, ou seja, você que não pertence a ninguém, você pertence a todos quando você ajuda, você, né? Então, assim, a parábola ela é contada para dizer assim, quem que é o próximo? Quem que é o próximo de cada um de nós? Quem que é o
o meu irmão, quem que é a pessoa que faz parte da minha vida, né? E a gente cria muros, né? A gente cria muros. Isso tem a ver um pouco com afeto, tem a ver um pouco com empatia, tem a ver um pouco com a solidariedade, né? E, por exemplo, Emily Durkheim, ele diz que existe uma solidariedade mecânica. O que é isso? É você fazer parte de um grupo que você, vamos dizer assim, não tem empatia por todo mundo, mas você faz parte do grupo. Por exemplo, trabalhar numa empresa, aí você chega lá, você observa o comportamento de todo mundo. Alguns você se afeiçoa e outros não. Você tem uma antipatia. Mas mecanicamente vocês vão estar ali todo dia. O que você pode fazer? Procurar sempre estar mais próximo do teu grupo e evitar falar só o essencial com o grupo que você não tem tanta empatia, né? Ah, mas se um desse grupo trabalhar do seu lado, ou se ele for teu chefe, ou se ele for seu superior, ou se ele for teu encarregado, ou se ele for seu subalternado, você precisa dar ordem para ele, falar com ele. Então, tudo isso tem a ver com a solidariedade mecânica. Você precisa conviver com certas pessoas que não são do rol do seu jeito, do seu afã. Não obstante, você pode ter uma solidariedade orgânica, que é você olhar para as pessoas e dizer, ó, essa pessoa aí é legal, eu vou ficar amigo dela, e vocês fazem parte, vocês criam um grupo, um elo, né, de afinidade muito grande, e de compartilhamento, de partilha de vida, etc. Então, essa alegoria religiosa do bom samaritano mostra que quem que é o outro? Qual a importância que você dá para o outro? E parece que é uma diminuição, ou seja, o outro não é só o meu clã, o outro não é só o consanguíneo, o outro não é só os que eu gosto, o outro, então vai diminuindo, de modo a concluir alegoricamente na parábola, que é um ensinamento moral, que todo mundo é próximo, né? Todo mundo é próximo, mas não é fácil ajudar todo mundo, não é fácil amar todo mundo, nem é uma obrigação, né? A gente não está num ambiente de ensino religioso, mas nós estamos dentro do campo da ética. E no campo da ética, viver e respeitar já é uma forma grande de afeto. Respeitar o diferente, respeitar a diversidade. O que a gente percebe no quesito humilhação, no quesito preconceito, no quesito. E ajuda, obviamente, ajuda principalmente na convivência, né? Conviver com a pessoa que você tem dificuldade é um desafio enorme, enorme, né? Por quê? Porque as atitudes da pessoa, elas atingem diretamente você. E aí precisa fazer vamos chamar isso uma análise psicanalítica, né? Por que me atinge? Por que me irrita? Por que me desconstrói? Porque eu me vejo nela? Porque de fato ela quer aparecer? Porque ela não tem noção? Porque ela não é solidária? Ou seja, você tem que pensar no que o outro faz e que você acha equivocado, também você tem que pensar por que você não aceita as atitudes dessa pessoa que, né, lhe incomodam, o que incomoda nela, né? O Freud é um pouco acentuoso, dizendo que certas coisas que você vê naquilo que lhe incomoda estão em você, mas certas coisas, nem tudo, e de fato pode acontecer. Ou você não gosta disso em você, e quando você vê no outro, você se reconhece fazendo aquilo no outro, e aí você fica em situação de crise no outro e em você, porque está em você e está no outro. Mas isso seria um aprofundamento do seu eu, né? Agora, no quesito humilhação, no quesito preconceito, no quesito racismo, a gente vai conversar um pouco mais numa aula sobre isso, e da invisibilidade, marginalização, exclusão sistêmica, né? Tudo isso que estamos propondo nessa aula, ela acontece muito na rede social, muito, né? A rede social potencializou as opiniões oblíquas, as opiniões, vamos chamar assim, autoritárias, né? Você tem condições de dialogar, né, pessoalmente, você tem condições de dialogar na rede social. Então, o que a gente percebe, né?
muitos grupos, muitas pessoas que bloqueiam outras, não querem saber, não conseguem conviver, manda recadinho, manda ofensa, o outro dá patadinha. Então, tudo isso cria um ambiente não é um ambiente sadio, né? Porque mesmo que a rede social agora a gente esteja usando para estudo, para ganhar conhecimento, ela tem uma dinâmica de ludicidade, né? De diversão, de prazer, para descontrair, e as pessoas, por convicções, né? Por convicções, mas as convicções elas podem ser debatidas de uma maneira sadia, né? Se você é oposição a alguma coisa, isso é sadio. Se você é situação e você não aceita a oposição, um pensamento que diverge, diferente do seu, isso também é sadio. Só que as pessoas ainda não estão, né? Como esse meme que está fazendo muito sucesso, né, do cachorrinho caramelo. Enfim, a hipocrisia, né? É muito verdadeiro, né? Se você quer viver uma gestão democrática, país democrático, do Estado de Direito autêntico, respeitando as leis, respeitando os hábitos, os costumes, respeitando o espírito do tempo, as pessoas estão preocupadas e acabam meio que explodindo, né, entrando num transe de neurose por conta de uma atitude, às vezes, distante dela, né? Exatamente, se diz canhoto e faz faculdade de Direito. Enfim, hipocrisia. Se diz campeão do mundo e torce para o São Paulo. Oh, sacanagem, São Paulo. Oh, sacanagem, professor, sacanagem, não precisava dessa. Sacanagem. Vocês têm 15, 16 anos, não é isso? Aham. Então, vocês nunca viram o São Paulo ser campeão, né? Professor, para de graça, vai. Se diz ateu e mora no Espírito Santo, né? Então, vocês conhecem o meme. Então, esse meme, ele E o porco vem. Se diz que é final e tem aquele jogo ridículo de Corinthians e Palmeiras da quarta-feira, né? Fala a verdade, hein? Foi uma tragédia aquele jogo. Deus me livre e guarde. Bem, pessoal, o assunto é sério, né? A gente termina rindo, né? Bem, deu para introduzir legal a ideia de marginalização das pessoas que são postas fora. Alguém fez a pergunta, existe sim os que ditam os dentro e fora, os que ditam dentro, eles atribuem papéis, os que estão fora, tem gente que se põe para fora por si próprio, não consegue se reconhecer visível, importante, partícipe da vida comunitária, da vida social. Então, tudo isso acontece, né? A gente vai ainda discutir um pouco a situação dos idosos na próxima semana e preparar, obviamente, o terreno para aquilo que é mais sórdido e putrefado ainda nas condutas humanas, que é o racismo, né? Depois a gente vai passar para a discussão, a gente vai entrar numa certa fala de feminismo, uma concepção filosófica de feminismo, mas muito mais da degradação que o patriarcalismo histórico fez à mulher, né? Eu postei um vídeo, quem a gente é amigo no Facebook, assista lá, tem um vídeo de um pastor falando para a pastora largar de ser chamada pastora, e veja os argumentos que ele dá. Não somente porque a hierarquia eclesial, seja ela católica ou evangélica, a hierarquia cristã, ela é muito patriarcalista, né? Muito patriarcalista. Então, e baseado em textos, citando textos
da Escritura, ele vai mostrar o lugar da mulher. E, obviamente, que eu acho que eu, sendo mulher, ou vocês, mulheres, ouvindo o que ele diz, não vão se sentir bem com as propostas do pastor. Ele fala bem, ele cita bem os textos, mas ele esquece da contextualização e daquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Você tem que interpretar com contexto e não fora do contexto, né? Eu penso muito sobre isso, né? Se Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso, o judeu, ele não tivesse ido à Grécia, o que ele não escreveria nas suas 14 cartas, biblicamente falando? Pessoal, agradeço então a presença. Você não tem eu acho que a base do argumento é o contexto, né, Cris? Você está correto. Mas não é o que a gente vê, e às vezes não é o que a gente até mesmo observa, né? Lideranças políticas, religiosas, lideranças sociais, às vezes familiares, às vezes amigos, enfim. O livre pensar é um pressuposto defendido pela filosofia, né? Nem que seja abobrinha, contudo, as pessoas, elas às vezes perdem, e com isso eu termino, perdem a oportunidade de pensar mais um pouco e não falar besteira, tá bom? Então, desejar um bom final de semana para todos, né? E para vocês também, um beijo, fica com Deus. Tchau, também. senhor, valeu pela aula, forte abraço. Eu que agradeço a vocês terem entrado, valeu. Valeu, senhor. Abraço. Tamo junto. Se diz triste, mora em Porto Alegre. Tchau, Luísa. Tchau, professor. Vamos torcer. O São Paulo vai jogar o Brasileiro agora. Quem sabe ele fica ali entre os 4 últimos. Vai ganhar, professor. Vai ver. Vai ver. Tchau, um abraço. Tchau, professor. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. É nóis. Obrigado. Nós, sempre. Tamo junto. Então, nós estamos encerrando a gravação. Essa foi uma aula com os segundos anos da escola. Eu trabalhei muito na Expedito Camargo Freire, mas na escola João Pedro Cardoso, os alunos do segundo A e segundo B. O tema foi humilhação, velhice e racismo, a introdução à ideia de marginalização, né, de exclusão social, sistêmica às vezes. Os alunos trouxeram a ideia dos que estão dentro, dos que estão fora, e estão fora. Então, essa invisibilidade, ela passa pelo conceito de utilidade, ser útil, produtivo, e isso é muito interessante, né? Eles pensarem, ajudarem a gente a compreender isso. Você que está assistindo essa aula, que não participou da aula, ou você que visita o canal, né, seu direito de pensar, cantar, poetizar, filosofar, etc., é muito interessante isso, pensar na exclusão social, nos exemplos que foram dados do cotidiano da vida de um professor, da vida de um aluno, mas você também já fez a experiência, né, ou da invisibilidade per si, né, da sua invisibilidade, né, você fez parte de algum grupo onde você não se sentia partícipe, né, e isso é muito ruim, isso é muito desmotivador, e às vezes descamba para a humilhação. Ou você produziu, né? Então precisa ficar muito consciente, quando você lidera um grupo, você não pode produzir exclusão, você não pode produzir marginalização, você não pode produzir invisibilidade. E essa é uma dica para os líderes, né? Para todo tipo de pessoa que exerce qualquer liderança, seja religiosa, social, econômica, de grupo, familiar, seja online, seja eu e isso, ou seja eu e tu,
né? Seja no virtual, no real, você não deve produzir, obviamente, a invisibilidade. A invisibilidade, ela é maléfica, né? Ela tem como centro ideológico a má-fé, o desgaste pela humanidade, pela dignidade da pessoa humana, né? Então a gente precisa mudar esse conceito. E como os alunos todos saíram, a gente pensa nessas questões exatamente para não produzir uma maior constância de um mundo menos humano. Eu acredito que o mundo humano ele necessita a priori desse berço, né, da inclusão, do aceite da diversidade. Né? Não é questão de progressismo e de negação do conservadorismo. Existem muitas coisas boas que são tradicionais. E existem, às vezes, muito apelo no que é progressivo. Mas a harmonização, vamos chamar o meio termo aristotélico, ele precisa ser encontrado. O que não pode, que não deve ser admitido por nós, é exatamente que algum tipo de exercício de poder ele crie mecanismos perversos de marginalização, de exclusão, de pôr a pessoa à margem. Não é? À margem. É preciso passar de uma margem para outra e reconhecer as pessoas pelo seu nome. Né? As pessoas não são números, não são RG, CPFs, as pessoas não são números escolares, número 1, 2, 3. Elas têm nome, têm história, têm identidade, né? Tem família em casa, tem dores, tem angústias, tem tristezas, tem alegrias. Então, a gente precisa exatamente perceber isto. Essa aula ela é contra todo tipo de preconceito. Diga não ao preconceito, diga não ao racismo, né, ao racismo estrutural. Né? O brasileiro, a gente pode ler aí a tentativa e as reflexões do Gilberto Freire de entender o racismo no Brasil, né? A ideologia do embranquecimento e agora com dados mais recentes do IBGE, do enegrecimento da população. Tudo bem que eles se consideram mais pardos, mas não é mais o dito branco. E por que isso? Qual é a ideia que está dentro desse fenômeno? E a gente vai, durante esse terceiro bimestre, durante os meses de agosto e setembro, discutir isso com os alunos e concluir com algum pensamento para vocês. Né? Para encerrar esse nosso encontro, o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raiz do Brasil, ele diz o seguinte: já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização é a cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A nhanheza do trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam com efeito um traço definido do caráter brasileiro, do ethos do Brasil. Na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral, dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. É importante também, né, como eu disse, a questão das relações masculino e feminino, as relações de gênero, ou as relações do homem e da mulher, serem revistas sob a índole do patriarcado histórico. Bem, continuando. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante.
Passabilidade a qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Deveres. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Já houve quem notasse esse fato significativo de que as formas exteriores de veneração à divindade, por exemplo, no cerimonial shintoísta, não diferem essencialmente das maneiras sociais de demonstrar respeito. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o povo brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Então, convidar você para a leitura do Raízes do Brasil, capítulo 5º, O Homem Cordial, para entender um pouco dos aspectos estéticos, políticos, sociais, religiosos da cultura brasileira ou da nossa brasilidade. Tá bom? Um abraço para todos, um abraço para vocês, alunos que acompanharam essa aula pós-aula, né? Um pouco que a gente discutiu e formou um conceito de não ao preconceito, de não ao racismo, de mais solidez e de consciência para que não haja estruturalmente uma ideologia de exclusão e de que assevere a invisibilidade das pessoas. Né? Feliz o homem que enxerga todos, o branco, o negro, o amarelo, o rico, o pobre, o homem, a mulher, o gay, o transexual, o católico, o evangélico, o bandista, o espírita. Feliz o homem que enxerga todos, com os mesmos olhos, com a mesma naturalidade, com o mesmo respeito e a mesma tolerância.